O título do trabalho foi A Folksonomia utilizada em plataformas de produção colaborativa e sua recuperação de informação, uma comparação entre o Wattpad e o Archive of Our Own, ou também mais conhecido como AO3. O foco da pesquisa foi analisar os sites, o Wattpad e o AO3, que são duas plataformas de leitura e produção colaborativa, nas quais é possível os usuários publicarem suas próprias histórias utilizando a folksonomia para indexá-las e recuperá-las, e também ler, né, as histórias publicadas. O interesse da pesquisa foi entender como ocorre o tagueamento das histórias publicadas, se a recuperação da informação ela ocorre de forma adequada, ou se existem falhas na correspondência da indexação com o uso de tags, entre o assunto buscado e as histórias recuperadas. Então, o objetivo geral da pesquisa foi analisar a folksonomia e a recuperação da informação nas plataformas de produção colaborativa, o Wattpad e a AO3, e os objetivos gerais específicos foram divididos em 3, que foi analisar a indexação com uso de folksonomia, avaliar a recuperação de informação nas plataformas e a comparação entre a utilização da folksonomia e a recuperação da informação dentro das plataformas, para indicar aquela que permite mais precisão na recuperação da informação. Pensando nisso, que a justificativa se baseou no fato de que a Web 2.0 ela surgiu com a premissa dos sites serem colaborativos, né? Com que a comunidade inserida dentro deles participasse da organização do site. E esses sites utilizam da folksonomia, né? Que utilizam de tags para classificar seus documentos. E como esses sites, quem organiza os sites são pessoas assim, qualquer pessoa, né? Não precisa ser, a organização do site não precisa ser feita por um profissional da informação. Então, qualquer pessoa pode fazer, e aí é interessante para a gente tentar entender, tipo, para ver se os sites funcionam, tipo, de forma adequada, se as pessoas conseguem recuperar aquilo que elas querem mesmo, ou se existe a ocorrência de erros no tagueamento dos sites. A metodologia da pesquisa se baseou em uma pesquisa de natureza aplicada e abordagem qualitativa. Ela empregou métodos experimentais para analisar a folksonomia e recuperação de informação. O levantamento bibliográfico ele se baseou em artigos científicos, dissertações, livros, blogs publicados entre os anos 2000 e 2021, exceto as referências a Lancaster, né? E também os sites oficiais do Wattpad e do AO3 foram consultados para poder fazer o levantamento. Houve a comparação entre as plataformas para que a gente pudesse identificar as similaridades e as diferenças, tanto assim no geral, para ver como os sites eles se apresentam para os usuários, tanto na parte do que o site explica para os usuários na questão do tagueamento, se eles mostram como funciona o tagueamento, se eles dão dicas, o que eles mostram para os usuários. Daí a gente fez a simulação da publicação de uma história para saber como funciona a parte de taguear a história, tipo, quais as opções que o site disponibiliza para os usuários, e comparar como funciona, né, a parte do tagueamento entre eles, e houve a avaliação da informação das plataformas. Foram duas tags foram escolhidas, duas tags distintas, uma considerada popular, que tinha muitas histórias atreladas a essa tag, e uma menos popular, com menos histórias atreladas. E dentro dessas duas tags, 100 histórias foram analisadas para saber se todas essas 100 histórias elas continham a tag pesquisada e o assunto relacionado a essa tag, ou se existia algum erro. E aí, a conclusão foi possível concluir qual plataforma permite mais precisão da recuperação, se há mais diferença ou similaridades entre os sites, e se há clareza da parte do tagueamento. Opa, peraí. Não, ok. O levantamento bibliográfico eu vou passar bem rapidinho, mas só para vocês entenderem basicamente o que é a folksonomia, que, de acordo com a Almeida, é um processo de etiquetagem colaborativa de conteúdo online. Ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, né, como a gente já falou, já que a folksonomia, ela vem do termo de folk, da junção do termo folks, né, que em inglês é gente, pessoas, e a sonomia, que é de taxonomia. Então, é basicamente a indexação feita por pessoas, por qualquer pessoa. Então, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, e no meio digital ela é utilizada por meio das tags, ou em português também conhecidas como etiquetas, né? E são utilizadas para descrever, categorizar, organizar e recuperar informação. E não existe uma diretriz, né, uma norma
que orienta as tags, o que pode acarretar divergência entre os sites de produção colaborativa. Os sites de produção colaborativa surgiram na Web 2.0, né, que foi em 2004, recebeu essa denominação por Tim O'Reilly, e elas estão diretamente ligadas ao funcionamento dos sites de produção colaborativa, já que as características de produção de conteúdo e compartilhamento estão associadas a essa nova fase dos serviços web. E o Wattpad e o AO3, eles surgiram na Web 2.0 para um público voltado à literatura. O Wattpad, ele é um site canadense, ele foi criado em 2007 e ele é mantido por uma empresa com o mesmo nome, né, o Wattpad. Ele possui cerca de 80 milhões de usuários e existem vários gêneros disponíveis para que você possa publicar qualquer história que você deseja. Mas o gênero mais buscado no site, tanto é que ele é famoso exatamente por isso, é pelo gênero de fanfic. As fanfics são histórias escritas por fãs, né, por algum produto midiático, porque fanfic vem da junção de fã de fanático, né, e fiction de ficção, então histórias fictícias escritas por fãs. E a gente vai ver um pouco mais como ele funciona, mas focado na parte do tagueamento, ele não apresenta assim muitas informações sobre como funciona o tagueamento, sobre como pode ser utilizado as tags. A única coisa que ele existe é um guia que se chama Guides for Writers, ele está escrito em inglês, e ele tem um capítulo dentro desse guia que fala um pouco sobre como funciona o tagueamento. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre ele. O AO3, ele é diferente do Wattpad porque ele também é um site de produção colaborativa, né? Ele também utiliza de tags para recuperação de informação, só que ele é uma organização sem fins lucrativos. Quem gerencia o site são pessoas que se disponibilizaram para a organização, mas eles não recebem nada por isso. E a diferença também do AO3 para o Wattpad é que ele é um site apenas de fanfic. Porque como o Wattpad você pode publicar qualquer história que você quiser, no AO3 é necessário que você niche a sua publicação para algum fandom. O fandom, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é basicamente uma denominação para um grupo de fãs. Então, tipo, a qualquer fã de qualquer grupo midiático, como, sei lá, Harry Potter, Crepúsculo, algum grupo de K-pop, não sei, alguma banda, eles têm um fandom, que são as pessoas que fazem parte, que são fãs desse grupo midiático. Enfim, o AO3, diferente também do Wattpad, ele possui uma FAQ, né, que existem vários pontos que explicam como funciona o tagueamento das histórias, porque a maior forma de pesquisa dentro do site é por meio das tags. A gente vai ver daqui a pouco também como funciona essa FAQ, e dentro do Wattpad, do AO3, as tags elas também funcionam como metadados, porque elas têm as subtags dentro deles. Existem as tags, e aí as tags podem especificar quais as classificações, os avisos, os fandoms, as categorias, os personagens e relacionamentos se aplicam para cada história. E a recuperação de informação, né, são sistemas de comunicação que visam indicar ou dar acesso às informações nele registradas. Elas devem apresentar o conteúdo desejado pelo usuário quando ele pesquisa, e Lopes define precisão como capacidade em fornecer apenas referências relevantes, eliminando as que não são relevantes para a questão, porque as pesquisas, né, precisam ter precisão na hora de aparecer o resultado. Aqui a gente tem um gráfico e uma tabela exemplificando a comparação entre a comparação geral entre o Wattpad e o AO3, mas primeiro eu vou mostrar para vocês basicamente como é a tela principal dos dois sites. Ai, tá carregando, peraí. O Wattpad, ele funciona tanto em inglês como em português, ele existe a possibilidade de você trocar de idioma. Aqui já aparece em português, porque como o meu computador está em português, né, ele já traduz diretamente para o português. Mas também, se você quiser utilizar em inglês ou em outro idioma, assim que você entra, ele te pergunta qual idioma você quer utilizar o site. Aí aqui nós temos a abertura, ele indica histórias para você, caso você, assim, como eu tenho uma conta nova, eu nunca pesquisei nada aqui dentro, então geralmente o que aparece para mim são histórias aleatórias, mas quando você começa a utilizar o site, ele vai, né, percebendo o que você gosta e ele vai indicando para você. Histórias concluídas,
Aí tem aqui fantasia, romance, monstros, humor, que são categorias dentro do site. E o Wattpad ele surgiu também com a premissa de ser uma rede social, né? Então você pode fazer uma conta já ligada ou à sua conta do Google ou à conta do Facebook, e aí você pode publicar dentro da sua conta, pode publicar alguma coisa, e as pessoas podem responder o que você publicar, você pode seguir outras pessoas, você pode criar listas de leitura de minhas, sei lá, minhas histórias favoritas, ou histórias só do gênero de romance, ou enfim, qualquer coisa assim. Você pode compartilhar seu perfil em outras redes sociais. E, enfim, o Wattpad ele surge com essa ideia de ser uma rede social mesmo para você poder encontrar outras pessoas. Já o AO3, eu infelizmente não estou com a minha conta logada porque eu esqueci a senha que eu tinha usado para fazer o trabalho, mas enfim. Ele é em inglês, né? Ele não existe a possibilidade de você traduzir, a não ser que você use a tradução do Google, que é meio capenga, né? Tem umas coisas que não traduzem direito. Mas, enfim, quando você entra no AO3, ele não, de início, assim, ele não te indica nada. Tipo, ele não olha as suas preferências e te indica alguma história para você ler. Não. Você entra e aí você pode entrar para pesquisar as coisas que você quer dentro do browser, do search, que a gente vai falar um pouco mais como funciona daqui a pouco, ou diretamente pelos fandoms, né, que são as categorias que ele disponibiliza para você. No Outrage, ele não foi criado com a intenção de ser uma rede social, né? Então, assim, você até pode seguir outras pessoas, você pode criar lista de leitura das suas histórias favoritas, mas ele não te dá a chance de você ir no perfil de outra pessoa, comentar, ou mandar mensagem, ou entrar com a sua conta do Google, por exemplo. Então, ele foi mais criado assim com a ideia de ser uma plataforma de leitura mesmo, tá? Tanto é que, tipo, dentro do Outrage você pode baixar as histórias em PDF, se você quiser. E, enfim, essas são algumas assim, das similaridades e diferenças gerais, que aqui eu fiz um gráfico mostrando que existem mais diferenças entre os sites na forma geral do que semelhanças, porque eles são bem distintos. Apesar de eles terem a mesma premissa, né, de ser uma plataforma de leitura, um site né, de colaborativo, existem muitas diferenças, porque como também já foi dito, né, o tagueamento ele não existe uma lei, uma norma assim que diga exatamente o que você tem que fazer. Então os sites são bem diferentes. Agora, falando sobre a parte do tagueamento, que é a parte principal da pesquisa, né? O Wattpad, ele possui o guia Guides for Writers, né? Que ele explica basicamente como funciona o site. E aí, tem esse capítulo que é o How do I add tags to my story? Que aí eles vão te dar várias dicas do que você pode adicionar na hora de publicar a história. Só que o documento ele não é muito grande. Vou mostrar aqui para vocês também que ele existe o capítulo, né, de tagueamento e ele explica assim basicamente como publicar, porque o Wattpad ele possui a versão de aplicativo também, né, para celular. E aí ele fala sobre como você adicionar histórias no Android, ou no iOS, ou na versão web. E ele fala um pouco sobre uma história pode ter no máximo 25 tags, e as tags elas podem ser compostas ou simples, mas sem a utilização do espaço, porque o espaço ela separa as tags. E aí você precisa, né, quando você vai publicar uma história, as tags que você vai adicionar precisam estar relacionadas à história, porque não faz sentido, tipo, por exemplo, aqui, uma história sobre a Segunda Guerra Mundial tem que ser tagueado com história, Segunda Guerra Mundial, guerra, enfim, são tags que estão relacionadas ao assunto. Você não vai botar uma tag, tipo, sei lá, casamento, no meio de uma história que é sobre a Segunda Guerra Mundial, porque não faz sentido. E aí você pode atrapalhar a recuperação de histórias de pessoas que querem pesquisar sobre casamento, por exemplo. Então, ele dá essa dica de tipo, quando você vai publicar uma história, você publica com tags que sejam relacionadas ao tema da história, né? Porque senão você pode atrapalhar a recuperação da informação.
Mas, enfim, além disso, de tipo, você pode adicionar 25 tags por história e tem que estar relacionado ao assunto, nada mais é falado. Ele só explica como publicado nas outras formas, que é pelo iOS ou pelo Android, mas nada mais do que isso. Já aqui no AO3, ele possui a FAQ, que eu falei, né? E a FAQ ele tem vários pontinhos em relação a tags. E aqui ele é muito bem explicado como funciona o site. O que são as tags, como elas são organizadas, por que as tags são em inglês, porque o site é em inglês, então você pode adicionar tags em outros idiomas, mas quando a organização do site é feita, né, pelos voluntários, todas as tags são transformadas em inglês. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso na parte da recuperação, porque fica bem evidente como você pode adicionar a tag que você quiser, mas a organização do site é feita em inglês, então tudo funciona em inglês. E ele também fala um pouco sobre as tags canônicas, porque as tags canônicas, elas funcionam... Deixa eu voltar aqui para o slide. Elas funcionam aqui, como tags principais, né? E as tags principais, elas, quando você vai publicar, e você quer que aquela tag seja uma tag principal, você adiciona ela como uma tag canônica, que ela vai aparecer na recuperação da informação primeiro. Ou na parte de quando você vai, por exemplo, publicar a história, quando você começa a escrever uma tag e o site já diz que aquela é uma tag canônica, por exemplo, aqui, você vai escrever One Direction, e aí ele já vai te indicar para você colocar essa tag, é porque ela é uma tag canônica, e quando você pesquisa histórias sobre One Direction, ela aparece primeiro do que se você for procurar outra coisa, entendeu? E na parte de pesquisa também, quando você for pesquisar, você tem que botar que você quer que aquela tag seja uma tag canônica, e aí ele vai aparecer primeiro para você no resultado. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Porque como eu falei também, as tags elas funcionam como metadados. Porque quando você vai publicar uma história, a parte de tags, ele vai te dizer para você dizer claramente qual subtag você quer para cada coisa. E existem as campos fechados e as campos livres. As campos fechados são aquelas que o site já diz qual tag você tem que adicionar, são as que o site te indica adicionar. E as de campo aberto, campo livre, quer dizer, são as que você tem livre acesso para você adicionar o que você quiser. Que daqui a pouco a gente vai ver também como funciona. Aqui a gente tem mais um gráfico, só para exemplificar que existem mais diferenças também do que semelhanças entre os sites na questão de como o site apresenta para você as opções de tagueamento, né? Existem 62% de diferença e 37% de semelhança, porque o AO3 ele apresenta muito mais opções de adicionar, né, de como funciona o site do que o Wattpad. E aí, agora, indo para a parte da simulação da publicação, no Wattpad, existe a opção de você publicar tanto no site ou quanto na versão de aplicativo, né? As opções são as mesmas, a única diferença é que no aplicativo está escrito adicionar tags e na versão web está escrito adicionar etiquetas, que é a mesma coisa, né? E tudo que eu descobri sobre o Wattpad foi na prática mesmo, porque como o guia lá, ele só explica que você tem que adicionar até 25 tags e que as tags precisam estar relacionadas ao tema, quando, tipo, o fato das tags poderem ser em português ou em inglês, foi na hora que eu comecei a fazer que eu descobri que, assim, você pode adicionar tags em qualquer idioma que você desejar, porque se você botar tags tanto em português, que se você for publicar uma história em português, você também pode adicionar tags em inglês, porque pode chamar mais a atenção de outras pessoas, porque se uma pessoa que entende a língua portuguesa, né, for pesquisar uma história e ela entender, ela pesquisar num outro idioma e ela entender também o que ela quer, ela vai ler a sua história. Então, aqui, na publicação da história, na simulação, eu peguei uma história tipo de, um grupo de amigos que vai viajar para Londres para ver um show. Aí, essas foram as tags que eu adicionei, porque tem a ver com o tema, e eu não adicionei nenhuma tag que não tivesse a ver com o tema, né, para poder trazer uma boa recuperação. Não, isso aqui é o O3. Enfim, quando você vai adicionar alguma tag, o site do Wattpad ele não indica que você adicione nenhuma tag, ele não te dá nenhuma dica, não aparece nenhuma autocompletagem, né? Tipo, quando você começa a escrever,
você escreve o que você quiser. A única diferença é que você não pode adicionar espaço, porque o espaço ele fecha a tag e aí abre outra tag. Já aqui no AL3, como as tags funcionam como metadados e elas são divididas em subtags, tem as tags que são fechadas, né, que é o rating aqui, o artigo warnings e o categories, que são as que o site dá para você adicionar, e aí você escolhe o que você quer, e as outras que são tag abertas, você pode adicionar o que você quiser. Só que aqui, né, como o site do AL3 ele é feito apenas para fanfic, você tem que adicionar um fandom específico. Então, independente de qualquer história que você vai postar, ele precisa estar ligado a algum fandom, né? Senão você não consegue postar. E aqui só para dizer que quando você, no AO3, existem as tags canônicas, né? Que quando você começa a escrever, se for uma tag canônica, ele vai te dar o recurso de autocompletagem para você adicionar, e aí ela vai virar uma tag canônica. Mas se você quiser adicionar uma tag que não seja canônica, que seja uma tag aleatória também, ele vai aceitar também. Aí no Additional Tags eu adicionei as outras tags que estão relacionadas à história, porque foi a mesma história que eu utilizei nas duas plataformas de simulação. E a diferença é essa. A maior diferença entre elas é que é muito mais organizada a parte de adicionar as tags no AO3 do que no Wattpad, porque no Wattpad existe apenas um espaço para você adicionar tags. Você não precisa especificar algum fandom ou personagem, por exemplo. No AO3 já é necessário que você faça. Aí agora, indo para a parte da avaliação da recuperação de informação, no Wattpad existem duas formas de você pesquisar. Vamos voltar aqui no site. Não, aqui. Existem duas formas de você pesquisar dentro do site. Aqui na barra de pesquisa ou quando você vai na parte de categorias. Aí você tem que entrar dentro de alguma dessas categorias que o site disponibiliza para poder pesquisar alguma história. No Wattpad, infelizmente, não é possível que você pesquise diretamente por uma tag, porque quando você pesquisa por uma tag, ela vai pesquisar pelo assunto, não diretamente pela tag em si. Porque as tags, elas funcionam como filtragem, serviço de filtragem. Quando você entra por exemplo, entrei na categoria ficção histórica. Aí ele vai aparecer, tipo, filtragem por tag. Só que, tipo, se eu quiser outra tag que seja além dessas aqui, não dá para eu filtrar por elas. Eu só posso filtrar pelas tags que o próprio site me proporciona. Então, por exemplo, como eu fiz na pesquisa, eu queria muito filtrar histórias pela tag amizade. Se eu quisesse filtrar histórias pela tag amizade, eu teria que ir atrás de uma categoria que me disponibilizasse essa filtragem. Porque, por exemplo, se eu quiser filtrar pela amizade pela categoria ficção histórica, não posso, não consigo, porque o site não me disponibiliza essa opção. Então, eu tenho que entrar em outra categoria, achar a tag amizade e aí sim filtrar. Que foi o que eu fiz aqui, tanto pela tag amizade quanto pela tag assassinato. A tag amizade sendo uma tag muito popular, porque ela recupera mais histórias, e a tag assassinato sendo menos. Cadê? Muda. Aqui. Então, a categoria romance e a categoria terror foram as únicas que me proporcionaram a chance de poder filtrar pela tag amizade e pela tag assassinato, né? A romance na tag amizade e terror com assassinato. Dentro dessas duas categorias, foram recuperadas 1.500 histórias na tag amizade e 1.000 na tag assassinato. Dentro dessas 1.500 foram analisadas 100 histórias. Peguei 100 porque é um número ok, não teve nenhuma abordagem principal, só foi de forma aleatória. Peguei 100 e analisei se elas tinham a tag principal, né, amizade e assassinato, e se todas essas 100 histórias eram histórias que o assunto estava relacionado. Todas eram, menos uma, que foi na tag amizade, que foi a única inconsistência encontrada, que foi uma história que não tinha nem a tag amizade ou alguma tag relacionada à tag amizade, tipo amigos, amigos para amantes, sei lá, alguma tag assim relacionada, não tinha, e era uma história aleatória que apareceu lá que não tinha nada a ver. Foi a única inconsistência encontrada na tag amizade, na tag assassinato, deu tudo certo, todas as histórias foram bem recuperadas. Com isso, foi necessário fazer o cálculo da precisão, né, que de acordo com o Lancaster é taxa de precisão igual ao número de referências relevantes recuperadas
sobre o número de referências encontradas na busca vezes 100. Na tag assassinato foi de 100% a precisão, e na tag amizade foi de 99%. Agora, o AO3 ele é completamente diferente do Wattpad. Ele é muito diferente mesmo. Quando a gente entra no AO3, é possível que você pesquise por fandom, por browse e por search, né? O nosso foco é focar na parte das tags, né? Então a gente vai olhar só as partes das tags. Mas os fandoms, eles são uma tag, né? Porque quando você vai adicionar uma história, ele na parte das subtags, ele fala que você precisa indicar um fandom. Então, se você for na parte de fandom, que é uma subtag, você vai aqui, né, nas categorias, anime, mangá, books and cartoons, movies, e aí tem dentro as tags, tipo Harry Potter, Marvel. E essas são tags canônicas, né, que aparecem no início. E aí você pode pesquisar pelos fandoms diretamente, que é uma subtag. E aí você pode ir no browse e no search também. Por browse, aqui na parte de tags, ele aparece uma tag cloud, né? São pode aparecer por tags aleatórias ou as mais populares. E aí essas que têm a letra maior e, né, mais grossa, são as que possuem mais histórias atreladas a ela. Aí quando você entra vai ter tipo um número muito grande de histórias atreladas, e as que são menores têm menos histórias atreladas, mas ainda assim são tags que são bem pesquisadas, né? Então na parte de browse por tag, ele vai aparecer a tag cloud, e na parte de search por tags, só que você pode pesquisar diretamente o tag que você quiser. Você pode especificar se você quer que ele seja a tag fandom, character, relation, tipo freeform, né, que são as tags aleatórias. Você pode escolher se você quer que seja uma tag canônica para ela aparecer primeiro ou não. E aí você pode pesquisar a tag que você quiser. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa também é que quando você pesquisa tanto por browse quanto por search, não importa qual seja a tag, ele vai recuperar a mesma coisa, o mesmo número de resultados que vai aparecer aqui, meu Deus. Agora. Ih, gente. Tá. Uhum. Ai, gente. Enfim. Vai aparecer o mesmo número de resultados, porque, enfim, não faz diferença. Só faz diferença a parte de abertura do site, né? E uma coisa também, que quando você vai pesquisar, ele vai aparecer para você o que são os operadores booleanos, né? Que você pode refinar mais ainda a sua pesquisa na parte de search, que você pode adicionar um asterisco se você quiser refinar mais. O espaço ele funciona como o AND, o tracinho funciona como OR, ou a aspas, né, nas palavras, e o NOT funciona como não, né? Se você não quer que recupere esse assunto, ele não vai recuperar. Então, é legal porque o AO3 ele diz para você, dar essas dicas para você poder refinar mais ainda a sua pesquisa, caso você queira. Aí aqui, nós temos aqui, ó, só para mostrar que quando você pesquisa por search e por browse, aparece a mesma quantidade de resultados, que foram 487.093 trabalhos relacionados à tag friendship que eu pesquisei, tanto por browse quanto por search. Aí foi utilizado também as duas mesmas tags, amizade e assassinato, dentro do site, né? Quando você pesquisa a tag, por exemplo, em português, né? Estamos pesquisando em português. Procurei a tag amizade. O próprio site vai me dizer que aquela tag amizade é um sinônimo da palavra friendship, que é amizade em inglês. Então, todas as histórias que você quer com a tag amizade vai estar dentro da tag friendship. E aí você tem que clicar dentro da tag friendship para poder ter acesso ao que você quer. O mesmo aconteceu com assassinato, que aqui é Essences and Hitman, e aí você tem que entrar dentro dessa tag para poder ter acesso às histórias com a tag assassinato. E aí,
Uma coisa que também diferencia muito as duas é que quando você entra como existe um termo sinônimo para vários termos em outros idiomas, por exemplo, friendship, ela recuperou muita coisa. Ela recuperou 437.093 resultados. É muita coisa. Por quê? Ela não recupera apenas as histórias com a tag friendship. Ela recupera histórias com tags que são parecidas, tipo, eu pesquisei por friendship, mas ela recuperou também histórias que têm a tag friends, enemies to friends, childhood friends, que são tags em inglês, né? Que estão relacionadas à amizade, mas não são diretamente a tag friendship. Então, das 100 histórias analisadas de 487 mil, 48 foram tags que estão relacionadas, e não era a tag principal mesmo. Mas todas elas, na tag friendship, estavam relacionadas ao assunto, né, ou tinham uma tag friendship. Então, não teve inconsistência encontrada. Agora, na tag de assassinato, né, que é Assassins and Hitman, foram 15 mil, né, uma tag menos popular, ela recuperou bem menos. Também foram analisadas 100, e dessas 164, elas tinham a tag relacionada à tag principal, e não a tag principal em si. E apenas uma mostrou inconsistência, né, que não era, a história não estava relacionada a nenhuma das tags, ou ao assunto, que era assassinato, era uma história aleatória. Aí também foi feito o cálculo da precisão, mostrando que as duas recuperam de forma quase que igual. Tipo, apesar de serem bem diferenças, na parte da recuperação da informação, elas recuperam muito bem. A única diferença é que no Wattpad foi a tag menos popular que mostrou inconsistência, quer dizer, mais popular, e aqui foi a menos popular que mostrou inconsistência. E aí, né, 99% de precisão na tag Assassins and Hitman, e na Friendship foi 100% de precisão. Para conclusão, finalmente nós pudemos entender que os sites eles apresentaram mais diferenças que similaridades entre si. O AO3 ele apresentou assim mais clareza nas opções de tagueamento de histórias, né, já que ele é dividido em subtags, e aí você pode exemplificar direitinho o que você quer. E o formato de busca do AO3 ele é superior ao do Wattpad exatamente porque você pode buscar diretamente pelas tags, né? Já no Wattpad funciona apenas como uma opção de filtragem dentro de uma categoria. E elas apresentam a mesma precisão de recuperação. Não foi possível dizer, tipo, essa aqui recupera melhor. As duas apresentam a mesma precisão de recuperação, só mudando o fato de que uma foi na tag menos popular e a outra foi a tag mais popular. E é isso. Essas foram referências utilizadas no trabalho, né? Foram bastante. E é isso. Obrigada. Ai, como é que eu paro? Bem, Rebeca, vamos lá. Uma das coisas que eu queria colocar sobre o trabalho e a atividade que foi feita pelos alunos é que a maioria achou que o Wattpad permitia uma recuperação melhor. Né? A maioria achou os resultados mais relevantes, achou mais fácil a utilização e percebeu que as tags usadas no Wattpad eram faziam mais sentido. Uhum. E por que você acha que isso pode ter acontecido? Bom, eu acho que, primeiramente, porque o site do Wattpad ele é muito mais intuitivo. Tipo, apesar de funcionar mais como filtragem, eu gosto bastante do Wattpad. Eu acho que o AO3 ele se perde muito nessa coisa de botar tags parecidas dentro de uma tag principal. E aí, às vezes, você acaba não encontrando o que você quer. Você quer só a tag friendship, mas aí você tem friends to lovers, friends não sei o quê, nananã. E aí fica muita coisa, tipo, são 480 mil resultados, é muita coisa. Aí no Wattpad é tipo, 1000. É bem mais, assim, direto, né? Apesar de, tipo, a parte de pesquisa, eu acho, né, do AO3 me dá muita mais liberdade de pesquisa. Eu acho que na parte da recuperação, o Wattpad dele é bem mais intuitivo, ele te recupera exatamente o que você quer. Então, acho que por ser mais fácil de usar, ele dá essa sensação de que a recuperação, de fato, nele é melhor. Uhum. Legal. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse é como que você vê nesse tipo de indexação e nesse tipo de sistema, né, de informação,
como que você vê a atuação do bibliotecário? Como você acha que a gente poderia atuar e contribuir com esses dois sites, que são sites para divulgação de histórias aí, de textos usuários? Eu acho que tanto o Wattpad e o AO3, eles podiam, assim, se interessar em conversar com alguém que entenda do assunto, porque, né, como o AO3 ele é uma plataforma que não, né, é feita por pessoas aleatórias, né, por quem quer participar, então, tipo, qualquer um pode fazer, qualquer pessoa. A organização é por pessoas comuns. O Wattpad ele é uma empresa, ele tem dinheiro, ele poderia, tipo, sei lá, contratar alguém só para poder melhorar, né? Alguém que pudesse dar umas dicas melhores, né? Por exemplo, igual no Wattpad só existe aquele documento ali. Ele podia ser maior, ele podia falar mais sobre, olha, isso, é mais fácil, vai poder melhorar a sua pesquisa, melhorar a sua publicação. Porque realmente, tipo, fica bem jogado, assim, né? Aí qualquer um faz o que quiser. E não que seja errado também, mas eu acho que seria bem melhor, né? O usuário da profissional da informação, ele tem que estar presente nisso também, né? Não só na parte da biblioteca física, ele tem que estar presente na parte da biblioteca digital também. Querendo ou não, é como se fosse um catálogo digital, né? Uma biblioteca digital, só que publicada por qualquer pessoa. Certo. Muitos alunos comentaram isso, a gente encontrar umas tags que não faziam muito sentido, porque além de avaliar a recuperação, os alunos também fizeram comentários com relação às tags atribuídas. Né? Muitos comentaram que não tinha muito sentido certas tags atribuídas. E eu acho que, assim, por um lado, pela falta de orientação, mas também pelo interesse em impulsionar o conteúdo, né? Isso é a intenção da divulgação de uma história, que ela seja lida por mais pessoas, né? Como que você vê o impacto disso? Isso é característico da folksonomia, né? E da Web 2.0, que é um dos temas estudados por você no trabalho, mas como você visualiza o impacto disso, né, que é fomentado pela Web 2.0 na recuperação da informação, esse interesse em se tornar visível, em interagir e contribuir, né, uma contribuição que às vezes não é tão efetiva. Uhum. O que você acha disso? Você acha que isso atrapalha muito? É o caminho, não tem volta? Eu acho que, né, tudo na internet tem o lado positivo e o lado negativo, né? Dar essa liberdade é muito bom. Só que eu acho que tinha que ter um pouco mais de regra, porque senão fica, tipo, não existem regras, aí não dá, né? Tudo na vida precisa ter regras. E a gente trabalha muito com regra dentro da biblioteconomia, né? Porque a gente sabe que se, por exemplo, se a gente não tivesse a BNT, a gente ia viver como? Sabe? A gente não ia conseguir organizar nada na vida. Então, assim, tinha que existir a gente, né, como profissional da informação, tinha que começar a pensar em, tipo, não, beleza, abriu para a galera, mas a galera também precisa saber que precisa seguir uma lógica, precisa funcionar melhor, porque senão fica assim, tipo, recupera 400 mil histórias de uma forma bagunçada, em vez de recuperar, tipo, você poderia recuperar mais por nichar mais ainda, né? E aí, tipo, apesar de ser muito bom poder deixar as pessoas fazerem essa organização, tinha que ter. Tinha que ter. Sempre tem que ter uma regra, não adianta. Uma orientação melhor, né? Pessoal, alguém Sim. quer fazer algum comentário? Podem comentar no chat, se quiserem. Alguém quer falar alguma coisa do resultado que encontrou? Dos comentários que colocou no fórum? A maioria de vocês criticaram aí o AO3. Eu estou tentando aqui até achar alguém que tenha achado melhor a experiência no AO3, mas a maioria realmente votou no Wattpad. Não, mas eu entendo as pessoas não gostarem do AO3. Eu também não gostava.
eu só fui entender mais como ele funciona e entender, assim, com uma visão mais, né, de bibliotecário e tal, tipo, pensando assim, nossa, isso pode ajudar. Foi quando eu fui fazer a pesquisa, porque quando eu usava só para ler, nossa, eu achava super bagunçado. Ficava, não, não é bom, não é bonito, não é... O Wattpad realmente, ele, acho que pela visão dele, né, ele é bem melhor. Os dois, a maioria aqui, não encontrei realmente ninguém que tenha preferido o Aula 3. E os dois são duas iniciativas bem-sucedidas, né? Uhum. Sim, são mesmo. Cumprem a sua finalidade de alguma maneira, né? Eu acho que de alguma forma os usuários conseguem encontrar histórias e ter recomendações de histórias para leitura, né? A maioria desses sites hoje em dia, eles trabalham também com essa perspectiva da recomendação de conteúdo, que é feita a partir de análise de perfil, interação, entre outras maneiras de conseguir compreender a partir de alguma mensagem que o usuário dá o que ele deseja, né? Ou o que ele clica, ou o perfil que ele registra no momento que ele faz um cadastro. E aí, com isso, são recomendadas histórias. Então, hoje a gente sabe que muito da recuperação da informação em qualquer plataforma é bastante influenciado por isso também, né? Por essa perspectiva de investigação, né, do rastro do usuário para determinar o que ele deseja. O que até muitas vezes é um pouco chato, digamos assim, porque faz com que a recuperação da informação ela seja completamente enviesada. Né? Então, você está sempre vendo o que você sempre iria ver. E aí, assim, é algo até ruim, que é um reforço da sua visão o tempo inteiro, né? Você só vê as histórias de quem você já segue, você entra para fazer uma busca em qualquer plataforma de venda ou de consumo de um tipo de informação, você só vê o que você já veria normalmente, e isso vai te colocando numa caixinha, né? Vai enviesando completamente tudo que você vê. E eu costumo, inclusive, entrar em navegadores que não guardam informações pessoais para ter uma pesquisa limpa, né, digamos assim, de qualquer coisa, porque, enfim, essa é uma das opções muito seguidas na Web 2.0, de registro desse nosso rastro, digamos assim, mas o viés na recuperação da informação acaba afunilando demais o nosso olhar, né? Mantendo sempre na mesma direção. A Gabriela falou aqui que achou super interessante a pesquisa e perguntou o que te motivou a pesquisar esse tema. Então, Gabriela, quando eu estava, né, ano passado, né, a gente estava, né, não tinha, eu estava em casa e eu precisava formar e eu não sabia o que fazer, e aí eu comecei a fazer o PIBIC com a professora Fernanda e a gente fez um PIBIC sobre taxonomia, né, em relação a aplicativos de comércio eletrônico, né, como é que chama? O iFood, o Uber Eats e o Rappi, né? E aí eu sempre gostei muito de ler fanfic. E eu tava em casa e aí eu tava lendo uma fanfic. E aí eu tava, tipo, pensei assim, nossa, e se eu fizesse sobre a recuperação de informação dos sites, né? Porque aí eu fui pesquisar e descobri que, nossa, o termo é folksonomia, utilização de tags, achei perfeito, e foi isso. Foi basicamente eu gostando de ler fanfic na internet. E aí eu olhei e falei, vou fazer sobre esses sites. Só que assim, eu não sabia muito bem não sabia muito bem o que fazer, eu só sabia que eu queria comparar. Aí eu mostrei a ideia para a professora falou, ótimo, vamos lá. E foi isso, deu certo. Desceu a iluminação divina, exatamente. É isso. Bem, pessoal, mais alguma coisa? Mais uma questão para a Rebeca? Pode perguntar, gente, à vontade. Mais alguma coisa, Rebeca, que você lembre que é importante falar sobre a pesquisa, sobre... Acho que não, ele já está na BDM, se alguém quiser ler. Você tem o link para a gente colocar aqui? Deixa eu ver, peraí. Aí a gente divulga aqui no site, no chat.
Deixa eu até pesquisar aqui. Boa ideia. Eu já coloco aqui. Cadê? Achei aqui. Achou? Vê se você consegue disponibilizar no chat. Acho que consegue. Mandei no chat. Ele não carregou aqui. Ah, carregou. Pronto. Tá. Bem, então, se ninguém tem mais nenhuma questão para a Rebeca, obrigada, Rebeca, obrigada por trazer esse tema super interessante para a gente. Eu acho que, assim, hoje em dia a gente não tem como fugir da fluxonomia, né? A gente percebe esse tipo de indexação nos mais diferentes lugares, né? Então, sempre os usuários estão interagindo, contribuindo, também indexando, trazendo a sua visão para a representação dos conteúdos que estão disponíveis online. Os problemas que você encontrou no O3, no Wattpad, a gente vai encontrar também em outros sites, e nós, como profissionais, nós precisamos pensar nas soluções, né? Como trazer, né, uma melhoria para esse tipo de ambiente, considerando que nós temos uma base e um conjunto de conhecimentos que é capaz de contribuir com a melhor representação dessas informações ou de capacitar tanto os usuários, né, quanto estabelecer regras e limites para os sites para garantir que a participação do usuário não venha a impactar negativamente na recuperação da informação. Então, a gente